A história, muitas vezes, é escrita por homens que preferem o silêncio das sombras antes de reivindicarem a luz cegante do poder absoluto. No Chile do início da conturbada década de 70, esse homem era Augusto Pinochet. Longe de ser um líder carismático ou um orador inflamado, Pinochet era a personificação da discrição institucional, um militar de carreira cujos passos eram tão calculados e silenciosos quanto o vinco impecável de sua farda. Ele não era, inicialmente, o rosto da rebeldia, mas sim o retrato da obediência, um burocrata das armas que passou décadas subindo os degraus da hierarquia com uma invisibilidade quase estratégica. Enquanto o país fervilhava em uma polarização sem precedentes, Pinochet observava tudo por trás de seus óculos escuros, mantendo uma postura de lealdade inabalável à Constituição e ao homem que ocupava o Palácio de La Moneda. O Chile de 1973 era uma nação que se desfazia lentamente pelas costuras. As ruas de Santiago, outrora pacíficas, tornaram-se campos de batalha ideológicos, onde o destino da América Latina parecia estar sendo decidido. O governo de Salvador Allende, o primeiro presidente marxista eleito democraticamente no Ocidente, enfrentava uma tempestade perfeita de oposição interna e pressões externas asfixiantes. As filas para comprar pão e carne serpenteavam os quarteirões, tornando-se símbolos visíveis de uma economia em colapso. O som de panelas batendo nas janelas, os famosos cacerolazos, ecoava como um ritmo de guerra constante, enquanto greves de caminhoneiros paralisavam o abastecimento e dividiam famílias de forma irreconciliável. O ar estava pesado com o cheiro de gás lacrimogênio e a tensão elétrica de uma guerra civil iminente que ninguém queria admitir, mas que todos sentiam sob a pele. No centro desse turbilhão, Salvador Allende buscava desesperadamente um porto seguro dentro das Forças Armadas. Ele acreditava verdadeiramente tê-lo encontrado em Pinochet. Apenas 18 dias antes do fatídico golpe de Estado, Allende nomeou aquele general aparentemente apolítico como comandante em chefe do exército. Para o presidente, Pinochet era o escudo necessário contra os murmúrios de insurreição que vinham da Marinha e da Força Aérea. Ele confiava no general com uma fé que o tempo transformaria em uma tragédia nacional, acreditando que a disciplina militar e o juramento de Pinochet eram garantias de que a democracia seria preservada a qualquer custo. O general, por sua vez, representava com perfeição o papel de subordinado leal, prestando continências impecáveis enquanto os bastidores da traição final já estavam sendo cuidadosamente desenhados. A máscara de Pinochet era tão convincente que até mesmo os outros líderes golpistas hesitaram em abordá-lo no início. Enquanto a Marinha liderava os planos secretos e a Força Aérea se preparava para o ataque, Pinochet mantinha-se na periferia da conspiração, avaliando friamente para que lado o vento do poder sopraria. Sua decisão de se juntar ao Levante não foi um ato de ímpeto, mas um cálculo de sobrevivência e ambição pessoal. Quando ele finalmente assinou o compromisso com os outros comandantes, a sorte de Allende estava definitivamente selada. O escudo transformara-se em espada, e o homem em quem o presidente depositara sua última gota de esperança estava agora afinando os detalhes finais da destruição do regime constitucional chileno. A traição era agora apenas uma questão de horas. Na madrugada de 11 de setembro, a névoa fria de Santiago foi rasgada pelo som metálico das lagartas dos tanques que começavam a tomar as esquinas estratégicas da capital. O silêncio da manhã foi substituído por ordens rápidas, transmitidas por frequências de rádio militares. Allende, alertado sobre a movimentação rebelde, correu para o Palácio de La Moneda com seu fuzil automático.
esperando que seus generais leais aparecessem para defendê-lo. Mal sabia ele que a voz que coordenava o cerco era a de seu homem de confiança. A comunicação final entre os dois foi curta e gélida. O ultimato estava dado: a rendição incondicional ou o ataque total. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. A tensão atingiu o ponto de ruptura absoluta quando o relógio se aproximou do meio-dia. O ultimato havia expirado e a recusa de Allende em abandonar o palácio em um avião oferecido pelos militares foi recebida com uma determinação brutal. Pinochet, operando das sombras do centro de comando, deu a ordem que mudaria o Chile para sempre. No horizonte, o som ensurdecedor das turbinas começou a crescer, abafando os gritos desesperados nas ruas. Eram os caças Hawker Hunter da Força Aérea, sobrevoando os picos nevados dos Andes em direção ao coração administrativo do país. O estrondo sônico anunciava que o tempo do diálogo havia acabado e que uma nova era, moldada pelo aço e pelo medo, estava prestes a cair sobre a nação como uma sombra impenetrável. Os Hawker Hunter mergulharam sobre o centro de Santiago como aves de rapina mecânicas, rasgando o céu azul de setembro com o estrondo ensurdecedor de seus motores a jato. O Palácio de La Moneda, símbolo da estabilidade democrática, viu suas grossas paredes de pedra estremecerem sob o impacto devastador dos primeiros foguetes. Dentro do edifício, o ar tornou-se subitamente irrespirável, saturado pelo pó de mármore e pelo cheiro acre de pólvora e fumaça negra. Enquanto o fogo consumia as janelas coloniais e quadros de valor inestimável derretiam no calor intenso, Salvador Allende permanecia resoluto entre os escombros fumegantes. Ele recusava terminantemente o exílio humilhante que Pinochet lhe oferecera via rádio. O presidente compreendia perfeitamente que seu destino estava selado, mas decidiu transformar sua queda em um ato final de resistência simbólica que ecoaria na memória nacional por gerações futuras. Com o palácio cercado por tanques e a infantaria avançando pelos corredores repletos de destroços, Allende dirigiu-se à Rádio Magallanes para proferir suas últimas palavras ao povo chileno. Sua voz, surpreendentemente calma diante do caos apocalíptico, atravessou as ondas de rádio com uma dignidade mística. Ele falava de uma promessa futura, afirmando que a semente plantada na consciência dos trabalhadores não seria ceifada pela força bruta. Enquanto mencionava o metal tranquilo de sua voz, Pinochet escutava a transmissão em um bunker de comando, ordenando friamente que o ataque prosseguisse sem qualquer hesitação ou piedade militar. O suicídio de Allende, no Salão Independência, ocorrido enquanto as tropas rompiam as últimas defesas, encerrou um capítulo da história e abriu as portas para uma realidade infinitamente mais sombria e violenta do que o Chile jamais imaginara ser possível. Quando a fumaça densa começou a dissipar-se sobre as ruínas do Palácio Presidencial, uma nova e terrível ordem surgiu das cinzas. A imagem que percorreria o mundo como o emblema definitivo do regime não foi a de uma batalha épica, mas a de um homem sentado em uma cadeira de veludo. Augusto Pinochet, agora à frente da junta militar de governo, apareceu diante das câmeras com os braços cruzados sobre o peito e o olhar escondido atrás de óculos escuros impenetráveis. Aquela postura rígida e a mandíbula travada comunicavam uma mensagem clara ao país. A era da política e do debate civil havia acabado para sempre. Não havia mais espaço para negociações democráticas. O destino da nação seria agora governado pela disciplina cega do quartel e pelo silêncio imposto pela força bruta. O general discreto que Allende acreditara ser seu defensor revelava-se como o arquiteto de um sistema militar e político que não admitiria qualquer sombra de oposição interna. O choque da nova realidade atingiu a população chilena com a brutalidade de um golpe de baioneta inesperado.
O estado de sítio foi declarado imediatamente e a liberdade de movimento tornou-se uma lembrança distante sob a vigilância constante do toque de recolher militar. O Estádio Nacional foi transformado em um imenso e aterrorizante centro de detenção e tortura a céu aberto. Milhares de estudantes, operários e intelectuais foram arrebanhados e jogados nas arquibancadas de concreto, sob a mira constante de metralhadoras. Os gritos de entusiasmo esportivo foram substituídos por clamores de dor nos vestiários sombrios, onde a dignidade humana era sistematicamente desmantelada por métodos cruéis e desumanos. A violência não era um excesso fortuito de soldados isolados, mas uma política de Estado deliberadamente desenhada para paralisar a sociedade inteira através de um terror psicológico avassalador. Pinochet não estava satisfeito em ser apenas um dos 4 membros da junta governante de ferro. Com uma astúcia política refinada e silenciosa, ele manobrou nos bastidores para consolidar seu poder pessoal absoluto, elevando-se rapidamente ao posto de chefe supremo da nação. Ele iniciou uma limpeza profunda nas fileiras militares, expurgando impiedosamente qualquer oficial que demonstrasse a menor hesitação moral diante das atrocidades cometidas contra civis. A repressão tornou-se institucionalizada, uma máquina burocrática precisa que mantinha o país em um silêncio sepulcral e artificial. O medo espalhou-se como uma névoa invisível, infiltrando-se em todos os setores da vida social e familiar dos chilenos. O nascimento do ditador fora batizado com sangue em La Moneda, mas a consolidação de seu reinado de ferro estava apenas começando, revelando que a violência sistemática seria o pilar central de um controle total que não conheceria fronteiras morais em sua busca obsessiva por ordem e uma vingança implacável contra o passado que ele jurara destruir. A consolidação do poder de Augusto Pinochet não se deu apenas através de decretos assinados em gabinetes acarpetados, mas através de um rastro de pólvora e sangue que cruzou o território chileno de norte a sul. O ditador compreendia com clareza pragmática que, para sustentar seu domínio absoluto, precisava eliminar qualquer resquício de dissidência, mesmo que essa semente de resistência estivesse oculta dentro das próprias fileiras do exército. A ordem era clara: o medo deveria ser universal e incontestável, servindo como a fundação de um novo Chile purgado de ideologias contrárias. Em outubro de 1973, apenas um mês após o incêndio devastador em La Moneda, um helicóptero Puma decolou de Santiago com uma missão que ficaria gravada como uma das páginas mais atrozes da história chilena. A bordo da aeronave estava o general Sérgio Arellano Stark, atuando como delegado pessoal e braço executor de Pinochet. Sua tarefa oficial era acelerar os processos judiciais dos prisioneiros políticos detidos no norte, em cidades como Copiapó e Calama. Contudo, a burocracia era apenas um disfarce conveniente para o extermínio. O som das hélices cortando o ar gélido do deserto do Atacama tornou-se o prelúdio de execuções sumárias que chocaram até mesmo os militares locais. Arellano Stark e seu destacamento retiravam detentos de suas celas durante a calada da noite e os fuzilavam sem qualquer julgamento ou direito à defesa. Essa expedição, batizada de Caravana da Morte, visava eliminar opositores influentes e enviar um aviso arrepiante aos oficiais que ainda hesitavam em aplicar o terror. Ao manchar as mãos de seus comandantes com sangue, Pinochet criava um pacto de cumplicidade inquebrável que amarrava todo o exército ao seu destino pessoal. Enquanto o norte sangrava sob o sol do deserto, na capital, a estrutura da repressão tornava-se institucionalizada e burocraticamente eficiente.
Surgiu a figura sombria de Manuel Contreras, um oficial de lealdade absoluta e mestre das trevas do regime. Juntos, Pinochet e Contreras criaram a Direção de Inteligência Nacional, a infame DINA. Diferente de qualquer outra força policial, a DINA respondia diretamente a Pinochet, funcionando como seu exército particular, operando nas sombras da legalidade. A polícia secreta transformou Santiago em um labirinto de centros clandestinos de detenção, sendo a Vila Grimaldi o mais notório e aterrorizante deles. Entre paredes que outrora abrigaram a paz, métodos de tortura brutais eram aplicados com uma precisão cirúrgica e desumana. Não se buscava apenas extrair informações, mas a completa aniquilação do espírito e da dignidade de qualquer um que ousasse questionar o novo sistema imposto pelas armas. Sob a gestão implacável de Contreras e o olhar vigilante de Pinochet, o termo desaparecido adquiriu uma conotação aterrorizante na alma nacional. Milhares de cidadãos eram levados no meio da noite e nunca mais eram vistos. Para as mães e esposas que restavam, o tempo parou em um luto sem fim e sem corpo para enterrar. O regime negava qualquer conhecimento sobre esses indivíduos, tratando a dor das famílias com um desprezo glacial e calculista. Essa incerteza planejada era uma ferramenta de controle psicológico em massa, deixando o Chile em um estado de vigília paralisante e terror silencioso. Enquanto as vítimas clamavam por notícias, Pinochet observava a eficácia do silêncio que sua máquina de repressão havia instaurado com tamanha meticulosidade. O apetite do ditador pelo controle total não se limitava às fronteiras geográficas do país. Com o apoio estratégico de Manuel Contreras, ele articulou a Operação Condor, uma rede transnacional de terror entre os regimes militares da América Latina. Através dessa aliança sombria, as ditaduras da região compartilhavam inteligência e cooperavam na caça a opositores políticos que haviam fugido para o exterior. As fronteiras nacionais tornaram-se irrelevantes diante da perseguição implacável. Agentes da DINA operavam em solo estrangeiro com total impunidade, provando que nenhum asilo político era seguro o suficiente para escapar da fúria do regime chileno. O medo agora cruzava oceanos, mostrando que Pinochet aspirava a uma vigilância que transcendia qualquer limite territorial. No entanto, essa expansão internacional do terror acabaria por cruzar uma linha diplomática perigosa. O auge dessa ousadia criminosa ocorreu nas ruas arborizadas de Washington, D.C., no coração político dos Estados Unidos. Orlando Letelier, um ex-ministro de Allende e uma das vozes mais críticas a Pinochet no exílio, tornou-se o alvo de um atentado meticulosamente planejado. O uso de um carro-bomba para assassiná-lo em solo americano foi um ato de arrogância suprema que abalou as relações com o governo dos Estados Unidos. O mundo despertava para o fato de que o general não respeitava limites éticos ou soberanias estrangeiras. A morte de Letelier não foi apenas um crime político, mas o sinal de que a sombra do ditador se tornara longa demais para ser ignorada pelas democracias ocidentais, desencadeando consequências que nem mesmo Pinochet poderia prever. Enquanto o mundo ainda tentava processar o rastro de violência deixado pela DINA além das fronteiras, Augusto Pinochet consolidava uma transformação interna que pretendia ser o seu maior legado: o desmantelamento total da estrutura econômica anterior. Sob sua vigilância rigorosa, o Chile tornou-se o palco de um experimento audacioso. Um grupo de economistas chilenos, doutrinados na Universidade de Chicago, conhecidos como os Chicago Boys, recebeu carta branca para aplicar as teorias do neoliberalismo mais radical. Eles ditaram o fim do protecionismo, privatizaram empresas estatais estratégicas e abriram as portas do país para o capital estrangeiro. Santiago começou a se transformar visualmente.
As prateleiras se enchiam de mercadorias importadas, e o consumo era vendido como o novo símbolo da liberdade. No entanto, esse suposto milagre econômico era erguido sobre um solo de desigualdade profunda. Para as famílias dos bairros pobres, a modernidade era uma vitrine inalcançável, vigiada por patrulhas que garantiam que a fome não se transformasse em protesto. A prosperidade chilena era real para uma elite, mas era mantida através do silenciamento sistemático de qualquer movimento sindical ou reivindicação social. No vácuo de oposição deixado pelo banimento dos partidos políticos, uma das poucas vozes que Pinochet não conseguia silenciar com o fuzil vinha de onde ele menos esperava, o púlpito. A Igreja Católica, sob a liderança firme do cardeal Raul Silva Henriques, emergiu como a consciência moral do país. O ditador, que se apresentava como um defensor fervoroso dos valores cristãos contra a ameaça comunista, viu-se em um embate direto com o Vicariato da Solidariedade. Esta organização, vinculada à Igreja, tornou-se o porto seguro para os perseguidos, documentando meticulosamente os casos de tortura e desaparecimentos que o governo negava existir. O cardeal Silva Henriques tornou-se o rosto de uma resistência que não portava armas, mas empunhava a verdade e a proteção jurídica. A tensão entre o Palácio de la Moneda e a Catedral era um lembrete constante de que, apesar do controle das armas, o regime falhava em conquistar a alma de uma parte significativa da população. Cada defesa pública dos direitos humanos feita pela Igreja era uma fissura na legitimidade que Pinochet tanto desejava projetar internacionalmente. O clima de repressão atingiu um ápice dramático em setembro de 1986, quando o próprio ditador sentiu o hálito da morte nas montanhas. Em uma tarde de domingo, enquanto sua comitiva descia as estradas sinuosas do Cajón del Maipo, após um fim de semana de descanso, uma unidade da Frente Patriótica Manuel Rodrigues desferiu um ataque violento e coordenado. Fogos de artilharia, granadas e rajadas de fuzil transformaram a estrada em um campo de batalha. O atentado foi planejado com uma precisão cirúrgica para assassinar o general. 5 de seus guarda-costas foram mortos na emboscada, mas por um golpe do acaso ou uma falha de detonação nos projéteis que atingiram seu veículo blindado, Pinochet sobreviveu milagrosamente. O evento não o intimidou, pelo contrário, reforçou seu senso de destino. Ao ver-se vivo, em meio aos destroços fumegantes, ele convenceu-se de que sua vida estava sendo poupada por uma intervenção superior. Esse sobrevivencialismo alimentou um messianismo perigoso, onde Pinochet passou a acreditar que tinha uma missão divina para salvar a nação de si mesma, endurecendo ainda mais sua postura autoritária. Contudo, a aura de invencibilidade começava a se desgastar diante de um cenário global que já não tolerava mais o autoritarismo de outrora. Mesmo aliados históricos no Ocidente começaram a ver Pinochet como um obstáculo à estabilidade regional e à imagem das democracias liberais. O isolamento diplomático e as sanções econômicas tornavam-se fardos pesados demais para serem ignorados. Sob pressão interna constante, o ditador foi forçado a buscar uma nova forma de legitimação. Ele aceitou o desafio de submeter seu governo à vontade popular através de um plebiscito previsto pela Constituição. Confiante de que o medo acumulado por 15 anos e o controle total do aparato estatal garantiriam sua vitória, Pinochet preparou o terreno para o que acreditava ser uma mera formalidade de renovação de seu poder por mais 8 anos. O general não percebia que o povo chileno, cansado da sombra do terror, estava prestes a encontrar no não uma arma mais poderosa do que qualquer fuzil de seu exército. A aposta de Augusto Pinochet para o plebiscito de 1988 não era apenas uma manobra política calculada.
mas um exercício de suprema autoconfiança que beirava a arrogância messiânica. Ele acreditava, genuinamente, que 15 anos de controle absoluto e a vitrine de modernização econômica neoliberal haviam sido suficientes para apagar o trauma das execuções, das torturas e do medo onipresente. O general via a consulta popular como um selo de aprovação divina, uma cerimônia de coroação formalizada pelo voto que o manteria no topo do poder até o final do século. Para o aparato do regime, o sim representava a ordem, a continuidade do progresso e a barreira final contra o espectro do marxismo que ele insistia em dizer que retornaria para destruir a nação. No entanto, o país que ele governava com mão de ferro sob estado de sítio havia mudado silenciosamente. Sob a superfície da repressão militar, uma coalizão de oposição, que antes parecia fragmentada e impotente, uniu-se sob o símbolo de um arco-íris. A campanha do não foi uma obra-prima de estratégia psicológica e comunicação de massa. Enquanto a propaganda oficial de Pinochet exibia tanques, marchas militares e advertências sombrias sobre os perigos do passado, a oposição falava de esperança e harmonia. Eles não responderam ao terror institucionalizado com mais ódio, mas com a promessa poética de que a felicidade estava chegando. As ruas do Chile, antes silenciosas e vigiadas, foram tomadas por uma esperança que o general, em sua rigidez militar, simplesmente não sabia como combater. A noite de 5 de outubro de 1988 tornou-se o momento mais tenso da história chilena contemporânea, uma data em que o tempo pareceu parar para uma nação inteira. O silêncio que emanava do Palácio de La Moneda era denso e ensurdecedor, enquanto a contagem de votos começava a desenhar um cenário que Pinochet jamais imaginara. À medida que as urnas eram abertas em cada canto do país, a realidade começava a perfurar a bolha de negação em que o ditador vivia. Os primeiros resultados oficiais demoravam a ser divulgados pelo governo, alimentando um temor visceral de que um novo golpe estivesse sendo gestado ou de que uma fraude massiva estivesse em andamento. Nos bairros operários de Santiago e nas províncias mais distantes, as pessoas permaneciam coladas aos seus rádios, sussurrando orações e promessas de mudança. Nas sombras do palácio, Pinochet, tomado pela fúria, exigia que seus comandantes de junta o apoiassem em uma declaração de estado de emergência para anular o processo e manter o controle pela força. Contudo, o racha na cúpula militar tornou-se evidente naquela madrugada. O general Fernando Mattei, comandante da Força Aérea, em um gesto que selou o destino do regime, admitiu publicamente diante de uma horda de jornalistas que o não havia vencido. Foi um golpe de misericórdia na autoridade moral de Pinochet. Dentro das paredes frias de La Moneda, o ditador enfrentou a amargura da derrota solitária, percebendo que o povo havia finalmente retirado o consentimento que ele acreditava possuir. Mesmo derrotado, Augusto Pinochet não planejava desaparecer ou aceitar uma aposentadoria comum. Ele era um mestre da sobrevivência e da estratégia defensiva. O general passou os meses subsequentes arquitetando uma retirada que lhe garantisse impunidade e influência sombra sobre o futuro chileno. Ele não entregaria a faixa sem antes blindar a si mesmo e a seu círculo contra retaliações judiciais. Através das leis de amarração, assegurou sua permanência como comandante em chefe do exército por mais 8 anos, mantendo o controle das armas para pressionar o poder civil. Além disso, desenhou a Constituição para assumir o cargo de senador vitalício, garantindo imunidade parlamentar no coração do sistema democrático. Pinochet deixou La Moneda em 1990 com o olhar severo, acreditando ter construído uma fortaleza jurídica impenetrável. Ele se via como o tutor armado de uma democracia fragilizada.
Entretanto, o velho general não previu que o mundo mudava e que a sede de justiça das famílias dos desaparecidos era um fogo que nenhum decreto de anistia apagaria. Sua tranquilidade começaria a ruir a milhares de quilômetros de distância, em um hospital em Londres, onde o passado, implacável, finalmente o encontraria para um acerto de contas que ele julgava impossível. A tranquilidade de Augusto Pinochet em Londres, no mês de outubro de 1998, parecia o capítulo final de um homem que acreditava ter vencido o tempo e a própria justiça terrena. Ele estava na capital britânica para uma cirurgia de rotina, protegido pelo seu status de senador vitalício e pela tradicional cortesia diplomática entre as nações. No entanto, o destino reservava um golpe que nem mesmo sua vasta rede de informantes poderia prever. O juiz espanhol Baltasar Garzón, agindo sob o princípio da jurisdição universal, emitiu um mandado de prisão internacional por crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura. O mundo parou diante da notícia. O ditador que outrora decidira soberanamente quem vivia e quem morria em Santiago, agora estava sob custódia policial em uma clínica britânica, cercado não por generais leais, mas por oficiais da polícia britânica. Pela primeira vez em décadas, a aura de impunidade absoluta que o envolvia foi estilhaçada perante os olhos de todo o planeta. A batalha jurídica que se seguiu transformou Londres no epicentro de uma disputa global sobre os limites da soberania nacional e a obrigação moral da justiça transnacional. Durante 503 dias, Pinochet permaneceu detido sob prisão domiciliar em uma luxuosa propriedade nos arredores da capital. Enquanto advogados e políticos debatiam tratados complexos, o velho general adotou uma nova e calculada estratégia: a encenação da fragilidade extrema. O homem que antes desfilava com fardas impecáveis e olhar de aço, agora aparecia em fotos como um idoso debilitado, supostamente sofrendo de demência e graves problemas físicos que o impediriam de enfrentar qualquer tribunal. Seus defensores alegavam que o julgamento seria uma sentença de morte para um homem de sua avançada idade, enquanto as vítimas de seu regime clamavam para que o mundo não caísse na farsa da debilidade mental. Em março de 2000, por razões humanitárias alegadas pelo governo britânico, Pinochet foi finalmente autorizado a retornar ao Chile. O mundo assistiu, entre o choque e a indignação, as imagens de sua chegada ao aeroporto de Santiago. Assim que o avião tocou o solo pátrio, o general, que supostamente mal conseguia se sustentar em pé, levantou-se subitamente da cadeira de rodas com um sorriso desafiador no rosto, saudando seus seguidores com o vigor de quem acabara de vencer sua última grande guerra diplomática. Aquele gesto final de arrogância, no entanto, seria o início de seu verdadeiro crepúsculo. Sua proteção começou a ruir aceleradamente, não apenas pelas persistentes acusações de violações de direitos humanos, mas por algo que atingiu o cerne de sua imagem de militar austero: o devastador escândalo financeiro do Banco Riggs. A descoberta de contas secretas em bancos internacionais, revelando uma fortuna de milhões de dólares acumulada através de corrupção, tráfico de armas e desvios de fundos públicos, foi o golpe final em sua honra militar. Para muitos de seus apoiadores, que aceitavam a violência como um mal necessário para a ordem, a ganância pessoal de Pinochet era uma traição imperdoável. O salvador da pátria foi exposto como um homem que usava o aparato do Estado para enriquecer a própria família. Processado repetidamente e vendo sua imunidade parlamentar ser despojada camada por camada pela justiça chilena, ele passou seus últimos anos entrando e saindo de tribunais, embora tenha conseguido evitar, através de manobras protelatórias, uma sentença condenatória definitiva enquanto ainda estava vivo. Em 10 de dezembro de 2006,
Ironicamente, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, Augusto Pinochet morreu aos 91 anos de idade. Ele partiu sem o conforto de uma condenação formal por seus crimes de sangue, mas também sem as honrarias de um funeral de Estado reservado aos ex-presidentes. O Chile que ele deixou para trás era uma nação profundamente dividida e marcada por cicatrizes que o tempo insistia em manter abertas. No dia de seu enterro, milhares celebraram sua morte nas ruas de Santiago, enquanto outros milhares choravam a perda do homem que viam como o único bastião contra o caos. O legado de Pinochet permanece como uma ferida viva na alma chilena. Seu nome evoca, simultaneamente, o trauma dos desaparecidos, a dor das torturas na Vila Grimaldi e o debate contínuo sobre o modelo econômico que ele impôs sob fogo e medo. A história não o absolveu, nem o esqueceu. Ela o colocou no panteão sombrio dos tiranos que descobriram que o poder absoluto pode comprar o silêncio de uma era inteira, mas jamais conseguirá silenciar a memória das vítimas ou impedir que o Tribunal do Tempo profira seu veredito final. A sombra do general ainda paira sobre as cordilheiras, lembrando ao mundo que a liberdade é um tecido frágil, que deve ser protegido diariamente contra aqueles que juram defendê-la apenas para, depois, a esmagar sob o peso indiferente de suas botas.